Vamos para mais uma aula, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida da aula anterior. E hoje a gente vai dar um foco um pouco maior na parte da primeira lei de Mendel, certo? Então, a primeira coisa, quem era esse tal de Mendel? O Mendel, ele era um botânico, um monge, que começou o seu trabalho na parte genética estudando ervilhas. Então, ele estava lá no mosteiro, no monastério dele, estudando suas ervilhas. O que ele fazia, tá? Ele pegava as flores de ervilha, ele observava que tinha flores que eram brancas e tinha flores que eram violeta. E aí ele decidiu misturar as flores de ervilha, porque além das flores serem diferentes, o formato da planta era diferente, as sementes eram diferentes, mas ambas eram ervilhas. E aí ele determinou que cada uma dessas gerações originais eram gerações puras, linhagens puras. O que ele fez? Como ele misturou? Ele pegou de algumas ervilhas e cortou a parte masculina fora, foi com um pincelzinho, sim, ele devia ter muita coisa para fazer, foi lá com um pincelzinho pegar o pólen desta plantinha de ervilha, que era diferente, e colocar nesta plantinha de ervilha aqui. E aí ele observou a geração que veio depois. No caso da flor, a flor púrpura, quando misturada com a flor branca, todas as plantas tinham flores púrpuras. E aí ele começou a pensar, por que será que isso acontece? E ele foi analisando outras características, a mais famosa delas é a cor da ervilha, e ele chegou a algumas conclusões, mas vamos tentar entender um pouquinho melhor isso aí. Bom, ele tinha uma ervilha cuja semente era verde e uma ervilha cuja semente era amarela. Essa geração era a geração parental, a geração pura, a linhagem pura. Quando ele misturava esses indivíduos puros, todas as sementes eram da cor amarela, então 100% amarela. Por que isso acontecia? Será que esse verde tinha desaparecido? Agora todas as ervilhas seriam amarelas? Como ele fazia para testar isso? Ele permitia que os indivíduos da geração F1, então os filhos 1, cruzassem entre si. Ao cruzarem, ou no caso das ervilhas, tu tem a autofecundação, ele observava que existia uma proporção. Das 100% ervilhas que surgiam, 75% delas, ou 3 a cada 4, eram amarelas e apenas 25% eram verdes. E aí, com os conceitos que vocês já têm, vocês vão lembrar que se a maioria aqui está se manifestando, então tu tem dois indivíduos iguais e boa parte deles segue essa ordem, mas tu tem um diferente, significa que essa geração F1 ela é uma geração híbrida. Ela vai misturar as características, então geração híbrida, que vai misturar as características que tu teria de ambos os pais. Bom, quando tu tiver o cruzamento, a manifestação da característica que é dominante, do gene que for dominante, vai aparecer em maior quantidade e a gente vai conseguir no final dessa aula entender perfeitamente por que isso acontece. O que ele vai enumerar, que ele vai enunciar? A primeira lei de Mendel é uma lei que vai dizer o seguinte: cada caráter é determinado por um par de fatores que segregam na formação dos gametas, indo apenas um dos fatores do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Então, vamos entender por partes isso daqui. Cada caráter, cada característica é determinado por um par de fatores. Esses fatores, hoje a gente sabe que o conceito correto para fator é alelo. Então, cada característica é determinada por um par de alelos. Por que um par? Porque um deles vem do progenitor masculino
e o outro vem do progenitor feminino, então vem do pai e da mãe, tá? Que segregam é a mesma coisa que separar na formação dos gametas, indo apenas um dos fatores do par para cada gameta. Ou seja, vamos pegar como exemplo o sexo, tá? O parzinho que vai determinar o sexo do indivíduo é o parzinho 23, X e Y, se for homem, e X com X, se for mulher. Na hora de formar os gametas, esses fatores, eles vão se separar. Então, vai separar. Cada gameta, se for o gameta masculino, tu vai ter um gameta que é X, no caso, 2 gametas, né? Porque a gente sempre vai gerar 4 gametas. 2 gametas com X e 2 gametas com Y. No caso feminino, tu vai ter 4 gametas com X, só que aí que vocês vão lembrar que na formação dos gametas femininos, apenas um vai ser formado. Então, a mulher sempre produz o gameta X, mas eu não tenho como saber se é esse X ou esse X. Então, eu sempre vou colocar as duas possibilidades. E cada gameta, considerando que ele só vai ter um único cromossomo do par, ele vai ser puro, tá? Então, ele é puro. Se eu falar em linhagem pura é diferente de gameta puro, porque o gameta puro, ele só tem um fatorzinho do par. Agora, linhagem pura é aquela linhagem que vai ser homozigota. Mas o Darwin não sabia o que era homozigoto. Então, ele dizia que a linhagem pura é aquela que, quando cruzada várias vezes com indivíduos que são aparentemente idênticos, então fenotipicamente idênticos, e tu sempre tiver o mesmo tipo de indivíduo, tu pode dizer que ele é puro. Então, indivíduo que por autofecundação dá origem a descendentes sempre iguais entre si e iguais aos pais. Então, isso seria o puro a que ele se refere, beleza? Para nós, agora, tendo as informações de genética, a gente vai dizer que uma linhagem pura é uma linhagem homozigota. Então, tu vai ter linhagem pura dominante, homozigota dominante, e a linhagem pura recessiva, que é a homozigota recessiva, certo? Entendido? Bom, para a gente conseguir determinar para onde vão esses alelos, esses gametas, a gente vai usar o chiqueirinho. Então, por exemplo, eu tenho um homem, e aí eu vou usar de novo o sexo, um homem e uma mulher. Então, deixa eu fazer melhor que ficou tudo estranho. Tenho um homem, X e Y, que vai cruzar com uma mulher. E ele quer saber qual é a chance de ter um filho menino ou um filho menina. Como que a gente faz isso? Os gametas, eles sempre vão se separar, porque, afinal de contas, tu vai ter gametas que são puros. Então, um X vai vir para cá, o Y vai vir para cá, o X vai vir para cá e o outro X vai vir para cá. Ou seja, essas 4 aqui, então, estas 4 aqui, são as 4 possibilidades, 2 para cada genitor, de gameta que ele vai gerar. A mistura vai ficar como? Esse X vai vir para cá e esse X vai vir para cá. Esse X vai para cá e esse X vem para cá. O Y vem para cá e também vai para lá. Esse X vem para cá e esse X vem para cá. Ou seja, nas possibilidades de ter filho, qual é a chance desse casal ter um filho mulher? Aqui e aqui. Quais são as possibilidades? São 4 possibilidades. Então, eu tenho 2/4 de chance do indivíduo ser mulher e 2/4 de chance do indivíduo ser homem. Ou seja, eu vou simplificar e eu vou ter 1/2 de chance do indivíduo ser mulher
e 1/2 de chance do indivíduo ser homem, que é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 50% de chance do indivíduo ser menino e 50% de chance do indivíduo ser menina. Essa proporção aqui, ela não vai mudar nunca para o sexo, mas vocês vão ver que dependendo de ter alelo dominante ou recessivo, eu vou fazer o chiqueirinho de forma diferente. Então, vamos aplicar esse chiqueirinho lá na primeira lei de Mendel. Aqui, eu tenho, então, a ervilha verde e a ervilha amarela da geração parental. Na geração parental, essas ervilhas são puras, então eu vou ter uma dominante e uma recessiva. Como eu sei que na F1 todos 100% dos indivíduos vão ser amarelos, isso me diz que a ervilha amarela é dominante. Vou usar a letra A, amarelo, dominante, azão, o puro, então é o indivíduo homozigoto dominante. E esse aqui também vai ser puro, homozigoto recessivo. Então, esse é o meu cruzamento parental. Quando eu fizer o quadro de Punnett, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Eu vou separar, então, azão, um azão aqui e o outro azão aqui, um azinho aqui e o outro azinho aqui. E aí, eu vou fazer aquele cruzamento de antes, tá? Vou fazer o cruzamento de antes. Vou mandar o azão para cá e o azinho para cá. Aqui fica coloridinho. Não vou riscar tudo para ficar bom de vocês olharem. Então, é o seguinte. 100%, ó, 4. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Meu total é 4. 4 de 4, ou 100%, né? Porque 25% mais 25% mais 25% mais 25% vai dar o meu 100% das ervilhas vão ser azão, azinho. E aí, lembrando, isso aqui é um heterozigoto. Se tem o azão, ele vai ter a característica dominante, que é a cor amarela. Então, estas ervilhas geradas nesse cruzamento, elas vão ser todas 100% amarelas. Bom, então aqui dentro do quadrinho eu tenho os possíveis descendentes. Quando eu tiver geração F1, que eu já sei agora, que é todo mundo azão, azinho, eu vou montar o quadrinho, o quadro de Punnett, para o azão, azinho. E aí, olhem como a minha proporção vai mudar. Eu vou ter azão para cá, azinho para cá. A forma como eu vou botar no quadro de Punnett é sempre a mesma. Esse azão vem para cá, esse azão vem para cá. Esse azinho vem para cá, esse azão vem para cá. Sempre assim. Azão para cá, azinho para cá. Azinho para cá, azinho para cá. Beleza? Então, eu vou ter uma proporção diferente. Se eu olhar a proporção, deixa eu apagar aqui para ganhar um espaço. Se eu olhar a proporção de fenótipo, então a proporção de aparência de fenótipo, então vamos botar aqui, proporção de fenótipo. Qual é a proporção de fenótipo? Essa aqui vai ser que cor? Vai ser amarela. Essa aqui, amarela. Essa aqui, amarela. E essa aqui, verde. Então, estas três são amarelas. Ou seja, eu vou ter 3 das 4, proporção fenotípica, 3 das 4 são amarelas. E uma das 4 vão ser verdes, tá? Então, a minha proporção fenotípica é 3 amarelas para uma verde, 3 para 1. Agora, a minha proporção genotípica, proporção de genótipo, genotípica. Eu tenho 1 dos 4 homozigoto
dominante. Eu tenho 2 dos 4, que é a mesma coisa que 1/2, ou 50%, heterozigoto, e eu tenho 1 dos 4 homozigoto recessivo. Qual é a minha proporção aqui? 1 para 2 para 1. Então, a minha proporção é 1 homozigoto dominante para 2 heterozigoto para 1 homozigoto recessivo. Se uma questão, por exemplo, quiser saber qual é a chance desse casal aqui ter um filho, ter uma ervilha que é homozigota. Homozigoto, eu tenho o dominante e o recessivo. Então, é 1/2, é 50%. Qual é a chance de ser heterozigoto? Também é 50%. Qual é a chance de ser homozigoto dominante? Aí sim, é 1/4. Qual é a chance de ter o fenótipo dominante? 3/4. Então, sempre depende do que a questão vai pedir para vocês. No caso das ervilhas, olhem a diferença deste primeiro quadro de Punnett aqui para este segundo quadro de Punnett aqui. Sempre vai depender dos meus gametas. E aí, eu vou ter uma proporção de descendentes. Seguindo. Quando a gente for realizar as questões genéticas, o que é importante vocês lembrar? Sempre retirar todos os dados que forem apresentados. Falou que tal característica é dominante, escreve lá, dominante igual característica tal. Essa característica que é dominante, ela tem que ter a letra maiúscula com alguma coisa. Então, ela pode ser azão, azão, ou ela pode ser azão, azinho. Tá? É importante vocês tirarem o dado. Recessivo é ter a característica tal. Então, ela obrigatoriamente vai ser azinho, azinho. E aí, vocês vão conseguir ir entendendo a questão, tá? Sempre determinar qual é a característica dominante e qual é recessiva. É isso aqui que eu falei, retirar os dados e determinar quem é dominante e quem é recessivo. Sempre que possível, desenhe o heredograma. Então, fazer o heredograma, porque ele pode, muitas vezes, auxiliar na resolução. E, muitas vezes, ele vai ser a resolução da questão. A gente vai ver vários exemplos daqui a pouquinho. Quando a questão apresentar o heredograma, primeiro de tudo, vocês vão tentar determinar o genótipo. Se a questão não falar qual é o genótipo recessivo e qual é o genótipo dominante, vocês têm que conseguir resolver, têm que conseguir descobrir pelo heredograma, pela genealogia. Ah, mas e se eu não conseguir e a questão não me falar? Bom, então esse é um indício que a gente não está trabalhando com uma característica darwiniana no sentido de que não é uma característica autossômica. Ah, não me lembro o que é autossômico, professora. Pode revisar? Posso. Nossa espécie, ela vai ter 46 cromossomos. A gente é 2N igual a 46. O que significa isso? Significa que, no total, a gente tem 46 cromossomos. 23 que vem do pai e 23 que vem da mãe. Desses 46, 44, ou seja, 22 pares, são autossômicos, enquanto que 2 ou 1 par é alossômico ou sexual. Se por acaso, olhando o heredograma, vocês não conseguirem descobrir qual é o genótipo dos indivíduos, ou se a questão não der para vocês, então é muito provável que não se trate de uma característica autossômica, e sim de uma característica sexual, tá? É provável. Tô dizendo que sempre vai ser assim? Não, mas é muito provável. Ah, professora, e se não for uma característica sexual e eu não conseguir determinar o genótipo? Então, respira fundo e olha de novo para a questão, porque tu tá deixando passar alguma coisa. As questões de genótipo, elas costumam ser bem tranquilas, exatamente porque tu consegue fazer quase toda a resolução analisando o heredograma, tá? A gente vai ver alguns exemplos disso e vocês vão entender o que eu tô falando. Tá, vamos lá.
Então, primeira questão que pode aparecer para vocês, e aí eu comecei das mais simples e a gente vai complicando um pouquinho. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto ter um filho homozigoto? Então, a gente pode tirar todos os dados, mas essa questão é extremamente simples. Eu estou falando um casal heterozigoto, então eles vão ter um alelo dominante e um alelo recessivo. E ele quer que o filho seja homozigoto. O que significa ser homozigoto? Ter os alelos iguais. Então, ó, tirando os dados, ele quer que o filho seja ou homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Ele não determinou qual é o homozigoto que ele quer. Então, eu vou fazer o cruzamento. Meu cruzamento aqui é entre casal heterozigoto. Faço o quadro de Punnett e aí fiquem atentos que questão de genética, obrigatoriamente, vocês têm que apresentar a resolução. Então, faz o quadro de Punnett, faz o cruzamento, bota todas as possibilidades de filho, né? Então, coloca todas as possibilidades e aí vocês voltem lá para a pergunta. Qual é a chance desse casal, a probabilidade desse casal ter um filho homozigoto? Então, eu tenho duas chances dele ser homozigoto em 4 possibilidades. Então, são 2 chances em 4 possibilidades. Isso é a mesma coisa que uma chance em 2 possibilidades. Isso me dá uma probabilidade de 50%. Ah, professora, eu já sei. Posso botar só 50% na resposta? Poder, tu pode, mas tu vai ganhar errado, porque as questões de genética precisam de justificativa. Ah, então tu tá sendo meio boba, né? Porque significa que não pode. É verdade. Não pode, tá? Tem que ter justificativa, tem que explicar como? Precisa escrever textinho? Não. A explicação tá no quadro de Punnett, tá na continha de vocês. Então, circular, se quiserem puxar uma setinha, escrever esses dois são homozigotos, mas se vocês circularem, eu já vou entender o que está acontecendo, tá? A ideia é que eu consiga perceber que vocês conseguem desenvolver toda a questão. Segunda questão, qual a probabilidade do primeiro filho de um homem albino e de uma mulher normal e heterozigota? Tá, então vamos tirar os dados. O homem, ele é albino e a mulher é normal e heterozigota. Então, aqui tem informação. Normal é heterozigoto, ou seja, a mulher normal, ela é azinho. Significa que normal é dominante. Entenderam? Por que normal é dominante? Porque é a característica que se manifesta no indivíduo que é heterozigoto. Então, se ele fosse homozigoto dominante, ele também seria normal, por causa desta característica que foi dada para a gente. Então, eu sei que o indivíduo que é albino, ele tem que ser azinho. Então, a primeira parte da resposta é vocês conseguirem tirar esses dados. Então, dominante é normal e recessivo é albino. O cruzamento é entre um homem normal e uma mulher albina. Aí vocês escolhem se vocês querem pintar o normal ou o albino, tá? E aí as perguntas se dão a respeito dos filhos. Então, meu cruzamento é um homem normal... Não, desculpem. Um homem albino. Tá, então aqui eu pintei a normal. Um homem albino. Então, homem albino com uma mulher normal e heterozigota. Faço o quadro de Punnett. Então, azinho e azinho, azão e azinho. Azão, azinho. É, bonita a letra. Azão, azinho, 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 azinho. Já vou tirar aqui os dados, ó. 2 quartos, que é a mesma coisa que
1/2, vou botar aqui em cima, 1/2 dos filhos vão ser normal e 1/2 dos filhos vão ser albinos. Beleza. Então, letra A. Qual é a chance do indivíduo ser albino? Tá? Deixa eu pegar outra cor aqui. Ser albino. Qual é a chance de ser albino? 1/2. E do sexo masculino. Sempre que aparece o E, eu multiplico. Do sexo masculino, também lembre que é sempre 1/2. 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. Então, a chance da criança ser albina e do sexo masculino é de 1/4. Segunda questão. Ser normal. Então, qual é a chance dessa criança ser normal? Normal é 1/2. E multiplica do sexo masculino 1/2. Ou, fiquem atentos, então, quando é E, tu multiplica, quando é OU, tu soma. Albina, 1/2. E do sexo feminino, eu multiplico por 1/2 de novo. Bom, vamos fazer por partes. 1/2 vezes 1/2 vai dar 1/4. Mais 1/2 vezes 1/2, de novo, dá 1/4. Isso é um mais. 1/4 mais 1/4, aqui é igual, eu mantenho. 1 mais 1 vai dar 2. Simplifico, 1/2 de chance. Então, a chance aqui do indivíduo ter um filho normal e do sexo masculino ou albino e do sexo feminino é de 50%, tá? 1/2 igual a 50%, beleza? Então, vocês têm que conseguir fazer esse cálculo, certo? Próximo. Uma mulher normal cujo pai apresentava surdo-mudez de herança autossômica recessiva, casou-se com um homem normal cuja mãe era surda-muda. Quais os possíveis genótipos e os fenótipos correspondentes da prole desse casal? Então, vamos lá. Leu toda a questão? Lê de novo tirando os dados. Uma mulher normal, então vamos botar aqui, uma mulher normal cujo pai apresentava surdo-mudez de herança autossômica recessiva. Então, o pai era azinho. Vamos fazer ele pintadinho. Casou-se com um homem também normal. Então, um homem normal, cuja mãe era surda-muda. Então, a mãe é surda-muda. Se a herança é recessiva lá para o pai da mulher, também vai ser recessiva para a mãe desse cara. Quais os possíveis genótipos e fenótipos correspondentes à prole desse casal? Prole é a mesma coisa que filhos. Então, vamos lá. Se ter surdo-mudez é recessivo, significa que o indivíduo que não tem, ele vai ser dominante em alguma coisa. Então, ele é dominante em alguma coisa. Já vamos botar, ó. Normal é ter a letra dominante com alguma coisa. Então, azão, ou azão, azinho. E ter surdo-mudez é uma característica que é recessiva, portanto, azinho. Se o pai é azinho, ele tem que ter mandado o azinho para cá. Se a mãe é azinho, ela tem que ter mandado o azinho para cá. Bom, todo esse texto é para nos dizer que o casal é heterozigoto. Então, o meu cruzamento vai ser
azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Faço o quadro de Punnett desse cruzamento. Azão, azinho. É uma maravilha escrever com mouse, vocês não fazem ideia. Eu sei, né? Meus desenhos já são bonitos no quadro, assim eles estão fantásticos. Fantásticos. Azão, azinho, azinho, azinho. Beleza. Quais os possíveis genótipos? Então, genótipos. Os possíveis genótipos é que 1/4 dos filhos, 1/4 de chance, seja azão, azão. 2/4 ou 1/2 seja azão, azinho. E 1/4, ou, né, vocês podem colocar tudo isso como porcentagem. Então, aqui 25%, aqui 50% e aqui 25% de novo. E fenótipo. Fenótipos são 3/4 ou 75% dos filhos normais e 1/4 ou 25% dos filhos com surdo-mudez. Se vocês forem copiar essas questões, vocês escrevam por extenso, por favor, né? Que para mim fica meio complicado estar escrevendo com o mouse. Então, vocês escrevam aí no caderno, se vocês forem copiar as questões, escrevam a resposta por extenso. Beleza? Então, possíveis genótipos, azão, 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 azinho, azinho, azinho. E possíveis fenótipos, 3/4, 75% de chance de ser normal e 25% de chance de ser surdo-mudo. Beleza. Juro que a gente está se aproximando do final. Uma planta híbrida de ervilha apresentando o fenótipo vagens lisas produziu por autofecundação uma geração constituída por indivíduos com vagens lisas e indivíduos com vagens ondulosas. Pergunta-se, qual a probabilidade de uma planta dessa geração tomada ao acaso, tá? Apresentar vagem ondulada, vagem lisa, ser híbrida e ser pura. Então, vamos tirar esses dados. Primeira coisa, planta híbrida. Híbrida é a mesma coisa que heterozigota. Heterozigota. Planta pura é a mesma coisa que planta homozigota. Qual é a característica que é dominante? Qual é a característica que é recessiva? Como vocês sabem disso? Uma planta híbrida, ela tem vagens lisas. Então, se eu estou falando que o híbrido azão-azinho apresenta característica lisa, significa que a característica lisa é a característica dominante. Considerando isso, o indivíduo liso pode ser azão-azinho ou azão-azão. Já a ondulada, que é a minha outra possibilidade, ou é lisa ou é ondulada, a ondulada vai ser recessiva. Qual é o cruzamento que eu tenho aqui? O cruzamento de uma planta híbrida. No caso, o autocruzamento vai dar no mesmo. É azão-azinho com azão-azinho. Beleza? Então, vocês vão fazer novamente o quadro de Punnett. Azão-azinho, azão-azinho. Vai ficar... Esse é o quadro de Punnett que vocês mais vão fazer na vida de vocês, tá? Tem outros que vão aparecer com frequência, mas esse aqui não se compara. Na dúvida, usem ele, tá? Não na minha prova. Na minha prova eu vou variar bastante. Mas numa prova de vestibular, por exemplo, se aparecer alguma questão, na dúvida usem esse que provavelmente vai ser ele. Provavelmente, tá? Bom, então vamos lá. Pegando ao acaso... vamos terminar de tirar os dados aqui. Então, eu tenho 25%, porque aqui a questão me pede porcentagem. 25% azão, azão, 50% azão, azinho e 25% azinho, azinho.
somo os dois, eu tenho 75% ondulada, desculpem, 75% lisa e 25% ondulado. Então, vamos lá. Tem que apresentar tudo isso aqui para a resolução da questão. E só então vocês podem chegar aqui e colocar qual é a probabilidade de uma planta dessa geração ser tomada ao acaso. Então, qual é a chance de uma planta tomada ao acaso apresentar vagem ondulada? É 25%. Ou 1/4. Apresentar vagem lisa, 75%, ou 3/4. Ser híbrida, 50%. Ser pura, e aí tomem cuidado, vocês não vão me colocar como pura somente uma das duas. Esta é pura e esta é pura, então, de novo, é 50%, certo? Se ficarem com dúvida, me enviem, não mantenham essas dúvidas até o retorno das aulas, beleza? Bom, uma outra questão. Cansou demais? Para a aula, vai no banheiro, vai tomar uma água e volta para cá. Então, outra questão é a codominância. O que é a codominância? Quando os dois alelos têm poder de dominância, tá? Quando os três alelos têm poder de dominância, quando os dois alelos têm poder de dominância, geralmente a gente vai usar somente letra maiúscula. Posso usar uma letra minúscula igual? Pode, mas geralmente tu vai ter exemplo. Vai ter um exemplo no próximo slide. Aqui. Uma determinada flor pode apresentar 3 cores. Falou em 3 cores, falou em 3 fenótipos, vocês têm que piscar o alerta. Porque quando a gente vai falando de dominante e recessivo, eu só vou ter 2 características. Falou de uma terceira, significa que tem algo diferente por aí. Então, eu tenho 3 cores: branca, vermelha e rosa. Sempre que cruzamos flores brancas com as flores vermelhas, temos aí 100% flores rosas. Ao cruzarmos 2 plantas de flores rosas, qual será o percentual de indivíduos aguardados? Se sempre que eu cruzo flor branca com flor vermelha, todas as flores são rosa, significa que o rosa é o híbrido. Então, vamos usar, por exemplo, a letra maiúscula dessas duas. Então, eu vou dizer que a branca, ela vai ser uma linhagem pura BB e a vermelha vai ser uma linhagem pura VV. Sempre que a gente cruzar BB com VV, então, BB, VV, a gente sempre vai ter VB ou BV, dá no mesmo, a ordem que aparece não muda. Então, eu sempre vou ter VB ou BV, tá? 100% híbrido, 100% rosa. Quando tu cruzar 2 indivíduos rosa, que são VB e VB, o que vai acontecer? O quadro de Punnett, ele continua, ele segue igual. O que vai mudar? Vai mudar a proporção do fenótipo, a proporção de genótipo não muda. Agora, o meu genótipo vai ser 1/4 VV, 2/4 VB e 1/4 BB. Então, o meu genótipo, segue a mesma coisa, vai ser 1/2 para 1. Enquanto que o meu fenótipo,
ele também vai ser 1/4 de planta vermelha. 1/4 de planta vermelha para... tá atrapalhando. Só um pouquinho. Voltamos. 1/4 de flores vermelhas para 2/4 ou 1/2 de flores. Isso aqui é 2. 2/4 ou 1/2 de flores rosa e 1/4 ou 25% de flores brancas. Então, o que vai mudar na codominância? Que o fenótipo também vai ter a proporção 1/2/1 e não mais o 3/1, porque agora tu não vai trabalhar somente com duas possibilidades. Surge um fenótipo intermediário, que é quando tu mistura os dois. Portanto, o branco e o vermelho, nesse caso, são codominantes. Os dois vão dominar. Entendido? Beleza. Outro exemplo. O fruto da abóbora pode ter 3 formas: longo, ovoide e esférico. Ao cruzarmos longos com esféricos, nascem sempre frutos ovoides. Ó, apareceu o terceiro fenótipo, ou o fenótipo intermediário. De um cruzamento de plantas ovoides, então, pela questão anterior, a gente já sabe que o ovoide é o heterozigoto. Nascem 640 plantas. Quantas se esperam que sejam plantas que produzam sementes esféricas? Então, eu quero saber das esféricas. Esféricos, vamos usar aqui planta longa cruzada com planta esférica da planta ovoide. Vamos usar LL para longo, EE para esférico e LE para ovoide. Beleza, agora eu quero que vocês parem o vídeo e tentem fazer essa questão sozinhos. Conseguiu fazer? Beleza. Então, vamos lá. O que vocês têm que ter feito? Então, esses frutos ovoides, vocês vão fazer o cruzamento. Fez o cruzamento, fez o quadro de Punnett. E aí, no momento, se vocês quiserem parar e tentar, faltou, teve alguma dificuldade em tirar os dados, para, volta, vai, tentem fazer, tá? Então, como é que vai ficar isso? Se a gente olhar, ó, a chance vai ser a mesma coisa que a questão anterior. Eu quero saber quantas se esperam que sejam plantas que produziram sementes esféricas. O total foi 640 plantas. Eu quero saber quantas dessas plantas provavelmente vão produzir sementes esféricas. Esféricas é o meu EE. EE é 1/4, certo? Então, 1/4 vai ser esférica, 1/4 vai ser longo e 2/4, ou 50%, vai ser ovoide. Beleza. Quantas vão ser esféricas? 1/4 de 640. Então, é só vocês fazerem a conta. E aí entra a questão da matemática. Tá? Então, questão matemática aqui. 640 dividido por 4 vai dar, façam a conta aí, 160. Beleza? Então, das 640, eu espero que 160 sejam esféricas. Na dúvida, pessoal, vocês podem dividir pelo total. Então, primeiro, tira a 50%. Tirou a 50%, divide de novo. 50% vai ser ovoide e 1/4 vai ser longo e o outro quarto esférico.
Beleza? Tá. Último ponto, e aí a gente só vai ver mais um pouquinho de genealogia. Cruzamento, teste ou retrocruzamento, tá? O que é esse cruzamento, teste ou retrocruzamento? É quando eu faço um cruzamento para descobrir qual é o genótipo do indivíduo que tem a característica dominante. Pera, vamos de novo. Quando a gente está falando de ervilha amarela e ervilha verde, vocês sabem que a ervilha amarela é dominante, beleza? Então, a ervilha amarela é dominante, a ervilha verde é recessiva. Mas vamos dizer que vocês têm uma ervilha amarela. Como vocês sabem que essa ervilha amarela é homozigota dominante ou heterozigota? Tem como saber? Tem. Vocês cruzam essa ervilha amarela com uma ervilha verde, que é o recessivo. Então, cruza a amarela com o homozigoto recessivo. Se todos as sementes, eu ia dizer filhote, toda semente, toda prole gerada for também amarela, significa que a ervilha amarela provavelmente é uma homozigota dominante. Agora, se tu tiver tanto ervilha amarelas quanto ervilha verdes na prole, significa que ela é heterozigota, tá? Por quê? Porque façam o cruzamento aí e testem, ó. Se eu tiver o cruzamento da homozigota dominante com o homozigoto recessivo, todo mundo aqui vai ser heterozigoto, mas vai apresentar a característica dominante. Agora, se for heterozigoto e vocês cruzarem com o homozigoto recessivo, metade vai ser homozigota, metade vai ser heterozigota e a outra metade homozigoto recessivo. Então, tu vai ter os dois. Beleza, vamos a esse exemplo. Nos porquinhos da Índia, a pelagem negra é dominante sobre a branca. Então, negro é dominante, que eu vou dizer que é o azão alguma coisa, azão, azão, ou azão, azinho. Enquanto que a pelagem branca é recessiva, então, obrigatoriamente, vai ser azinho, azinho. Um criador tem um lote de porquinhos negros com o mesmo genótipo, então todos são ou azão, azão ou azão, azinho. Que se deve fazer para descobrir se eles são homozigotos ou heterozigotos? Resposta: um cruzamento teste. Ou seja, cruzar os porquinhos negros com porquinhos de pelagem branca e ver se os descendentes forem todos negros, significa que ele é um homozigoto dominante. Se os indivíduos forem negros e brancos, aí provavelmente não, aí ele é um indivíduo heterozigoto. Perfeito? Então tá. Vamos ver agora a questão dos heredogramas, tá? Essa questão é super importante, então eu vou pedir para vocês o seguinte: marquem o tempo da aula, marquem, podem desligar agora essa aula, vão descansar um pouco, lavar o rosto, dar uma volta pelo quarto, faz um lanche, faz alguma coisa para prestar muita atenção nessa próxima parte, porque essa próxima parte é a chave de ouro da maior parte das questões. Questão de prova, nossa, isso aqui é o que vocês têm que saber, beleza? Por que eu não gravo outro vídeo? Porque vocês já estão recebendo milhares de vídeos, um monte de coisa. Para evitar que vocês se percam, eu optei por fazer essa aula com toda essa parte do conteúdo. Aí, se fosse em sala de aula, a gente com certeza levaria bem mais tempo, porque eu teria que falar mais devagar. Então, que nem aqui, eu consigo falar um pouco mais rápido, porque vocês podem pausar a aula, voltar e assistir de novo. Claro, se estiver muito ruim, vocês me mandem um e-mail que eu dou uma desacelerada, mas como ninguém me falou nada, eu tô aproveitando, beleza? Então, ó, finaleira agora, juro, finaleira. Olha só. Como que um casal igual pode ter um filho diferente? E essa é a pergunta-chave
para quando a gente for falar de uma herança que é autossômica, tá? Não interessa se é autossômica dominante, se é autossômica recessiva. As heranças, como assim herança, professora? Herança é aquilo que tu vai receber dos teus pais geneticamente. Então, se geneticamente tu vai ter uma herança que é dominante, significa uma coisa, que ela se manifesta quando tem o alelo dominante. Se a herança for recessiva, significa que ela só se manifesta quando tu recebeu o alelo do pai e da mãe. Então, tu precisa dos dois alelos para ter a característica. Mas como faz para um filho ser diferente dos dois pais? Ah, alguém pulou cerca, professora. Não tem como. Tem sim, a genética explica. Ah, professora, isso vale sempre? Não, não vale sempre, porque na biologia a gente sempre tem exceção. Então, pode ser que tu tenha casos inexplicáveis que, na verdade, eles vão ter uma explicação. Mas aqui a gente não vai focar em descobrir se alguém traiu alguém, a gente vai focar nas questões, como elas podem aparecer nas provas, beleza? Então, assim, tem um casal igual e esse casal igual tem um filho diferente. Como é que pode? Simples. Pro filho ser diferente dos pais, ele obrigatoriamente tem que ser homozigoto recessivo. E essa característica está, entre aspas, escondida nos pais, que vão ter o alelo dominante. Agora, o que vocês não vão fazer nunca mais na vida de vocês? Vocês nunca mais vão pegar uma árvore genealógica, vão contar o número de vezes que uma característica aparece e se ela aparecer muito, vocês vão dizer que ela é dominante. Nunca mais, entenderam? Nunca mais vocês vão fazer isso. Vou dar um exemplo. De todos vocês que estão me ouvindo, quantos de vocês têm mais do que 5 dedos na mão ou nos pés? Mas vamos pegar na mão. Quantos de vocês têm mais do que 5 dedos na mão? Eu imagino que nenhum de vocês ou um. Nos pés, talvez um de vocês. Mas nas mãos, eu pelo menos não reparei em nenhum de vocês e é pouco provável. Por quê? Ter 5 dedos nas mãos é uma característica recessiva. Então, quem tem 6 dedos nas mãos, quando tiver filho, também vai ter filho com 6 dedos na mão. Por quê? Porque é uma característica dominante. Então, ter 5 dedos é uma característica recessiva. Beleza. Até aí, tranquilo. Tranquilo, professor? Eu ainda não entendi. Eu achei que se todo mundo tinha 5 dedos na mão, isso era dominante. Não, isso é frequente, tá? É frequente. Por quê? Porque se uma pessoa com 6 dedos reproduzir com outra, o filho vai ter 6 dedos, porque ter mais do que 5 dedos é dominante. Então, como é que pode ter tanta gente com 5 dedos? Simples. Sempre que tu cruzar recessivo com recessivo, os filhos não vão ser todos recessivos? Perfeito, é isso aí. Então, ter um número grande de pessoas com uma característica não significa que essa característica seja dominante, certo? Entendido isso? Beleza. Agora, para a nossa genealogia, quando a gente olhar um casal que é igual e tem um filho diferente, a gente vai dizer que esse filho é recessivo e que o casal ele vai ser um casal heterozigoto. Então, sempre que vocês tiverem isso aqui, desenhos, vou usar esse símbolo porque não interessa o sexo da criança. E aqui, de novo, tá? Então, vão ser características diferentes. Esse aqui, o filho é pintadinho. E esse aqui, o pai e a mãe são pintadinhos. Nossa, que maravilha meu desenho. Tá? Bom, o que cada um desses esquemas me demonstra? E aí vocês tomem cuidado com o seguinte. Tu ter um indivíduo que tá pintado significa que ele tem a característica que eu estou estudando, não significa que ele é doente. Significa que ele é afetado pela característica do estudo. Então, nesse primeiro exemplo,
Eu posso estar estudando indivíduos que têm olho azul. Então, a minha característica em questão é ter o olho azul. Ter o olho azul é uma característica recessiva. Portanto, nesse caso aqui do exemplo 1, a característica que eu estudo, ela tem um padrão de herança recessivo. Já nesse segundo, eu posso estar falando, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo. Indivíduos de olho castanho, então eu pinto todo mundo que tem olho castanho. Ter olho castanho é uma característica dominante, tá? E o outro indivíduo que, então, aqui no 2 a pessoa é afetada pelo olho castanho, e aqui no 1 a pessoa é afetada pelo olho azul. Então, sempre depende da característica que eu estou estudando, certo? Então, é disso que vai depender estar pintado. Pintado indica a característica que eu estou estudando, certo? No primeiro exemplo, essa característica é recessiva, porque o filho diferente dos pais é sempre recessivo. Então, aqui eu tenho um azão, azinho, azão, azinho, mas no exemplo 2 eu também tenho um azão, azinho aqui e o azão, azinho aqui. Por que eu digo que a primeira característica ela é uma característica recessiva? Porque o indivíduo que tem a característica é o indivíduo que tem os alelos recessivos. Já no meu segundo exemplo, o indivíduo que tem a característica tem o alelo dominante. Então, essa característica aqui tem um padrão de herança dominante. Entendido? Esse é o pulo do gato, tá? Isso vocês têm que saber, isso vocês não podem esquecer. Perfeito? Vamos só botar uns exemplos e a gente está encerrando essa super mega aula de 1 hora. Então, olha aqui. Esse exemplo, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Copiem essa genealogia aí e coloquem o genótipo de todo mundo. Pausa o vídeo e coloca o genótipo de todo mundo. Ah, não lembro mais, professor, não entendi. O que vocês vão procurar? Primeira coisa que vocês procuram é o casal igual com filho diferente. Casal 1 e 2 é igual? Não. Casal 3, 4 é igual? Não. Aí esse aqui é o filho 1, 2, 3, 4. Casal 3, 4 da segunda geração é igual? É. Tem um filho diferente? Tem. Então, esse filho aqui é recessivo. Logo, os pais são homozigoto dominante. Desculpa, são heterozigoto. Beleza. O que eu sei? Eu sei que sempre que o indivíduo for afetado, ele vai ser recessivo, porque isso não muda. Então, eu boto o homozigoto recessivo para todos os pintados. E os que não estão pintados, o que eu sei? Eu sei que os que não estão pintados têm que obrigatoriamente ter um azão. Então, eu vou lá e eu vou botar um azão para todos eles. Primeiro, eu coloco o azão para todos eles. Boto e boto. Azão, tracinho, azão, tracinho. Sei mais alguma coisa? Sei. Sei o quê? Sei que se a mãe é homozigota recessiva, ela também tem que mandar o alelo para os filhos. Então, eu sei que o 1, 2 é heterozigoto, o 2, 2 é heterozigoto. Deste 3, 4 aqui, a mesma coisa. Esse é heterozigoto, esse é heterozigoto. Por que eu sei isso? Porque, nesse caso, o pai tem os alelos recessivos. O dominante veio da mãe e o pai tem que obrigatoriamente ter dado recessivo porque é tudo que ele tem. Beleza. E agora aqui no 3, esse aqui é o 3, 1, esse é o 3, 2 e o 3, 3. Eu sei o que vai aqui? Não sei, eu não tenho como saber. Por que eu não tenho como saber? Porque como o pai e a mãe deles, o casal 3, 4, como eles são heterozigotos, se eu fizer o quadro de Punnett, então é azão, azinho, azão, azinho, azão, azão,
azão, azinho, azão, azinho, azinho e azinho, azinho. Fiz isso, eu tenho como saber o que vai aqui do lado? Não tenho. Eu tenho como saber o que não vai. Esse aqui não vai. Mas esse cara, esses dois caras, eles têm 1/3. Por que terço? 1/3 porque ele não pode ser azinho, azinho. Se ele fosse azinho, azinho, ele seria pintado. Então, ele tem 1/3 de chance de ser azão, azão, e ele tem 2/3 de chance de ser azão, azinho. Mas eu não sei qual dos dois ele é. Entendido? Beleza? Próximo. Esse aqui, procura o casal igual com filhos diferentes. Qual é? Casal 2, 4 e 5. 2, 4, 2, 5. Esse casal aqui é azão, azinho, azão, azinho. E esse filho que é diferente, ele é azinho, azinho, ó. Só que neste exemplo, os que estão brancos, os que não estão pintados, são azinho, azinho. Então, eu vou botar azinho, azinho, ó, para todos eles. Esse aqui eu tô fazendo um pouco mais rápido, mas vocês parem e façam todos. Todos que são em branco, eu sei que é azinho, azinho. É sempre isso a primeira coisa. Aí, depois eu vou botar o azão, tracinho, azão, tracinho, azão, tracinho e azão, tracinho. Sei o que vai aqui no 2? Sei, porque ele tem um filho azinho, azinho. Então, ele tem que ter mandado o azinho. Esse daqui, o 2, 2, sei o que é? Sei, porque ele tem o filho azinho, azinho. E o 3, 4 e o 3, 5, esses dois aqui de baixo, eu sei o que eles são? Não sei, porque eles não têm filhos ainda e os pais são heterozigotos. Então, eles podem ser tanto azão, azão ou azão, azinho. Eu não tenho como afirmar. Esse aqui, a mesma coisa. Casal igual é heterozigoto, quando o filho é diferente. Beleza? Coloquem para todos aí. Lembrando que o 13 e o 6, eu não tenho como saber qual é o genótipo completo deles. E o último aqui, de novo, procura um casal igual com filhos diferentes. Este primeiro já é o meu casal igual, mas observe que aqui eu tenho mais um casal igual com filho diferente. Posso começar por qualquer um deles. O que eu sei? Eu sei que o indivíduo... E aí, ó, por que esse slide está aqui? Para vocês verem que o meu afetado, neste caso, é o que está em branco. E eu sei que o afetado, ele é azão alguma coisa, porque o casal igual com filho diferente é sempre heterozigoto. E o filho diferente é sempre homozigoto recessivo. Beleza? Entendidinho? Então tá. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso vocês tenham ficado com dúvida, é só entrar em contato ou pelo Instagram ou pelo e-mail, mas não fiquem com dúvidas, certo? Espero ver vocês em breve.